Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de Matemática Computacional em caráter extraoficial do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús. E nas quintas-feiras a gente continua a nossa revisão de cálculo. Tá bem? Então vamos começar a nossa revisão de cálculo. Vamos pegar o James Stewart para continuar a leitura do James Stewart e abrir o livro errado. Vamos abrir o James Stewart e a gente continua a nossa revisão de cálculo, né? A gente está, eu acredito, concluindo a revisão de derivadas em cálculo, beleza? E logo após isso a gente vai prosseguir para a revisão de integrais, tá bom? Deixa eu dar uma olhada como é que vocês estão no chat. Vamos ver quantas pessoas a gente já tem assistindo. Deixa eu me lembrar de baixar o volume do meu celular para não ter interferência na transmissão. A gente tem o Rafael Andrade assistindo. E aí, Rafael, beleza? Então, pessoal, vamos continuar a nossa revisão de cálculo. E vamos aqui para as derivadas de funções logarítmicas, beleza? A gente está estudando a gente começou estudando derivadas de monômios, polinômios e funções relacionadas. Salvo engano, a gente passou pelas derivadas de funções exponenciais também, certo? E para além dessas classes de funções, a gente tem estudado também outras regras de derivação, como derivação de funções compostas, como é a regra da cadeia, derivações de produtos e divisões de funções, como é a regra do produto e a regra do quociente, certo? E eu acredito que o último tópico que a gente viu foi derivação implícita. A derivação implícita, que é aquela onde o alvo que você quer derivar ele não está descrito explicitamente, tá bem? Essa aula eu estou transmitindo e gravando. Eu pretendo utilizar essas gravações para disponibilizar numa pasta, que eu acredito que elas fiquem em melhor qualidade do que se eu baixar o vídeo do Facebook, tá bom? Pois bem, começando a nossa revisão de derivadas de funções logarítmicas, a gente vai pegar nessa seção a gente vai pegar funções da forma y igual a log de x na base A, certo? E a gente vai utilizar a diferenciação implícita, a gente vai usar a derivação implícita para calcular a derivada dessas coisas, tá bom? Bom, então, o resultado que a gente vai querer determinar aqui é que a derivada do logaritmo de x na base A é dada pela expressão 1 sobre x vezes o logaritmo natural de A, tá bom? Pois bem, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar y sendo o logaritmo de x na base A, tá bom? E como é que a gente vai tirar a derivada de y? Bom, a gente vai tirar a derivada de y baseado num tipo de função a qual a gente já conhece a derivada. A gente conhece já as derivadas de funções exponenciais, certo? Então agora, para a gente tirar a derivada de funções logarítmicas, a gente vai considerar o logaritmo na sua definição. Ou seja, a gente vai considerar que o logaritmo de x na base A ele é o número necessário para você colocar como expoente do A, de tal forma que A elevado a esse número seja igual ao x, beleza? Então, se você tem que y é o logaritmo de x na base A,
pela definição de logaritmo, você sabe que a elevado a y é igual a x, certo? Se eu pego a base do logaritmo, que é a, e eu elevo essa base a ao logaritmo de x nela, se eu elevo a ao logaritmo de x na base a, eu tenho que a elevado ao logaritmo de x na base a vai ser o próprio x, beleza? Então aqui a gente tem essa equaçãozinha que a gente tem essa pequena equação baseada na definição de logaritmo, e nessa equação a gente nota que o logaritmo ele é utilizado só que implicitamente, né? O y ele não está isolado de um dos lados da equação, então aqui a gente não faria uma derivação explícita, a gente faria uma derivação implícita. A gente vai derivar cada um dos lados dessa equação e a partir disso a gente vai isolar a derivada de y. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter uma fórmula para a derivada de y, beleza? Então a gente sabe calcular a derivada de uma função exponencial e a gente sabe calcular a derivada de x. A derivada de x é 1, certo? Quando a gente deriva x em termos de x, a gente tem 1. Quando a gente deriva a elevado a y em termos de x, a gente vai fazer uso da regra da cadeia. Por que a gente vai fazer uso da regra da cadeia? Porque a elevado a y é a nossa função mais externa e y é a nossa função mais interna, né? Ou seja, a elevado a y pode ser visto como uma função em termos do y. E o próprio y é uma função em termos do x, certo? Então, se eu quero tirar a derivada de a elevado a y em termos de x, eu vou tirar, pela regra da cadeia, a derivada da função mais externa vezes a derivada da função mais interna, certo? Então, vamos fazer isso. Primeiro que a derivada de a elevado a y vai ser dado por a elevado a y que multiplica o logaritmo natural de a. Não sei se você está lembrado de quando a gente viu as derivadas de funções exponenciais, mas a derivada de a elevado a x é igual a a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Tanto que a derivada de esp elevado a x é igual a esp elevado a x que multiplica o logaritmo multiplicado pelo logaritmo natural de esp. E o logaritmo natural de esp é 1, tá bom? Então, a elevado a x, ou quer dizer, a derivada de a elevado a y, primeiro mais externa, vai ser a elevado a y multiplicado pelo logaritmo natural de a. Tá bem? E claro, a gente vai ter também a derivada da função mais interna. Isso aqui é a derivada da função mais externa, calculada pela regra da cadeia. E a derivada da função mais interna, que é y, a gente vai colocar como dy dx, beleza? A gente ainda não sabe quem é a derivada do logaritmo de x na base a. Então a gente vai isolar esse dy dx para a gente obter uma fórmula para a derivada do logaritmo de x na base a. Tá bem? Então agora a gente fez a diferenciação da equação a elevado a y igual a x e a gente obteve essa equação que eu estou destacando aqui. Então agora a gente vai isolar o dy dx. Como a gente vai isolar o dy dx, esse cara que eu estou destacando agora, ele vai passar dividindo o 1. Então a gente vai ficar com dy dx isolado igual a elevado a y, quer dizer, dy dx, isolado na esquerda, é igual a 1 sobre a elevado a y logaritmo natural de a. Agora veja que a gente partiu justamente da definição de logaritmo, onde o a elevado a y é igual ao x. Então esse a elevado a y bem aqui, que a gente colocou no denominador, ele pode ser substituído pelo x, beleza? Daí a gente tem que a derivada do logaritmo de x na base a é igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural de a, beleza?
Agora vamos ver o seguinte, se a gente tivesse que a base do nosso logaritmo fosse o neperiano, ou seja, se a gente estivesse lidando com um logaritmo natural, essa fórmula seria igualmente válida. Por que essa fórmula seria igualmente válida? Porque a gente teria que a derivada do logaritmo natural de x, como você deve estar acostumado, ela seria igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural do número neperiano, quando o a é o número neperiano, né? Mas quando a é neperiano, o logaritmo natural de neperiano ele vai ser 1, porque a base do logaritmo natural é o próprio número neperiano. A gente sabe que o logaritmo de a na base a é 1, certo? Para qualquer a, e esse a inclui o número neperiano, beleza? Então a gente tem que o logaritmo natural do número neperiano é o 1, porque a base do logaritmo natural é o próprio neperiano, beleza? Então, em particular, a gente sabe que a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. E a gente tem tirado a derivada do logaritmo de uma forma geral, e a gente tem especializado a derivada do logaritmo natural, né, quando o a é igual ao número neperiano, beleza? Quando o a é o número neperiano, isso aqui é apenas igual a 1, tá bom? Pois bem, então a gente tem observado também porque, né, que um dos motivos pelo qual em cálculo a gente adota a base mais usual para logaritmo como sendo o número neperiano, porque que a gente considera o logaritmo mais usual ser o logaritmo natural. Isso acontece porque, dentre outras coisas, quando se utiliza esse logaritmo, a gente tem uma derivação mais simples, né? Justamente porque o logaritmo natural do número neperiano é justamente 1. Então, as fórmulas que envolvem derivadas logarítmicas, elas se tornam mais simples quando o logaritmo ele é um logaritmo natural. E a gente sabe que todo logaritmo pode ser posto via mudança de base, pode ser posto em termos do logaritmo natural, tá bom? Então agora a gente vai para alguns exemplos, né? Antes de seguir para os exemplos, eu vou dar uma olhada como vocês estão no chat. Mas eu acho que essa sessão ela é bastante simples. Eu acho que a gente tem as fórmulas para os logaritmos e agora a gente vai observar eles sendo aplicados, né? Eu acho que não tem tanto segredo. A gente tem 4 pessoas assistindo a nossa live. Deixa eu ver quais são essas pessoas. Pô, não estou conseguindo acessar as pessoas que curtiram, bicho. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem o Arthur, o Ayrton, o Rafael e o Alex assistindo a live agora, beleza? 4 pessoas assistindo, são essas 4. E a gente continua com os nossos exemplos, beleza? Então agora a gente vai tirar a derivada de logaritmo natural de x ao cubo mais 1. Aí aqui é escancarado uma regra da cadeia que a gente vai aplicar, né? Porque veja que a gente sabe tirar a derivada do logaritmo natural e a gente sabe tirar a derivada de um polinômio. As duas coisas a gente sabe fazer. A gente sabe fazer a derivada das duas coisas juntas porque a gente pode ver isso como uma composição de funções, né? Como a gente pode ver isso como uma composição de funções, então a gente vai usar a regra da cadeia considerando o logaritmo natural a nossa função mais externa e esse polinômio a nossa função mais interna. O que a regra da cadeia diz pra gente? Que a derivada da composição de funções ela vai ser a derivada da função mais externa em termos da mais interna multiplicado pela derivada da função mais interna. Tá bom? Então vamos dar uma olhada nisso, né? Aí aqui a gente vai
meio que para facilitar a visualização da regra da cadeia, a gente vai fazer a substituição u é igual a x ao cubo mais 1, e daí o nosso y ele é o logaritmo natural de u. Então, utilizando a notação do Leibniz, né, a derivada de y em termos de x ela pode ser vista como a derivada de y em termos de u vezes a derivada de u em termos de x. Isso é basicamente a regra da cadeia, escrito utilizando a notação de Leibniz. Então a gente vai calcular quem é a derivada de y em termos de u. Como o y é o logaritmo natural de u, a derivada de y em termos de u é bastante simples, né? Como o y é o logaritmo natural de u, a derivada de y em termos de u é 1 sobre u. Beleza? Então a gente tem aqui 1 sobre u. Bom, o nosso u ele é x ao cubo mais 1. Então no lugar desse u bem aqui, a gente vai colocar x ao cubo mais 1. Então resta a gente fazer a derivada de u em termos de x. Essa daqui é simples, né? Porque é um polinômio, beleza? E a derivada de um polinômio a gente já sabe fazer com bastante segurança. Isso aqui vai ser 3x ao quadrado mais a derivada de uma constante, né? Que é 0. Então isso aqui vai ser apenas 3x ao quadrado, beleza? Então a gente tem essa expressão aqui como a derivada do logaritmo natural de x ao cubo mais 1. E agora a gente faz alguma simplificação, não existe muito que se possa fazer. Então o 3x ao quadrado ele sobe para o denominador da fração, né? Ele sobe para o numerador da fração e o denominador fica sendo o x ao cubo mais 1, beleza? Em particular, ele está querendo até tirar uma regrinha mais geral para a derivada de logaritmos. Para a derivada em termos de x, de logaritmos em função de outra coisa, né? Então aqui, por exemplo, se você fosse fazer a regra da cadeia direto nessa forma mais geral, a derivada do logaritmo natural de u em termos de x, você faria a regra da cadeia. Você faria a derivada do logaritmo natural de u em termos de u, vezes a derivada de u em termos de x. De uma forma mais geral, se você fosse fazer a derivada do logaritmo natural de g de x em termos de x, você faria primeiro a derivada da função mais externa, que é o logaritmo natural, em termos de g de x, sendo variável. Então você ficaria com 1 sobre g de x, e você multiplicaria isso pela derivada da função mais interna, que é g de x, né? Então você ficaria com 1 sobre g de x vezes g' de x. Como você ia ficar com 1 sobre g de x vezes g' de x, você ia ficar com g' de x sobre g de x, beleza? Eu vou dar uma olhada no chat agora, ver como a gente se encontra. 5 pessoas assistindo a live. O Davi chegou, para além dos outros que já estavam. E vamos continuar vendo os nossos exemplos, né? Agora a gente vai fazer a derivada do logaritmo natural do seno de x. Bom, derivada do logaritmo natural do seno de x. A nossa função mais externa é o logaritmo natural. A nossa função mais interna é o seno de x. E a gente sabe a derivada do logaritmo natural. A gente sabe a derivada do seno de x. E, utilizando a regra da cadeia, a gente vai fazer a derivada dessa composição, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Quem é a derivada do logaritmo natural do seno de x? Bom, primeiro, quem é a derivada do logaritmo natural de u? A derivada do logaritmo natural de u seria 1 sobre u. Se a gente fizer o nosso u sendo seno de x, então a gente vai ter que a derivada do logaritmo natural de u é 1 sobre u, que seria 1 sobre seno de x. Agora, a gente precisa fazer a derivada da função mais interna, que é a derivada do seno de x. Então aqui a gente tem 1 sobre o seno de x, que foi a derivada do logaritmo natural de u, né, sendo a função mais externa,
vezes a derivada do seno de x. Quem é a derivada do seno de x? Como a gente viu na parte de funções trigonométricas, a derivada do seno de x é o cosseno de x. Então a gente tem o inverso da tangente, né? A tangente não é seno sobre cosseno. Aqui a gente está com cosseno sobre seno. Como a gente está com cosseno sobre seno, a gente está com o inverso da tangente, a gente se encontra com o resultado da cotangente, beleza? A derivada do logaritmo natural do seno é a cotangente, tá bom? Aí aqui a gente tem mais uma função composta, né? No exemplo 3 a gente tem a raiz do logaritmo natural de x. Diferente dos dois primeiros exemplos, onde o logaritmo natural ele era a função mais externa, aqui no exemplo 3, o logaritmo natural ele é a função mais interna, certo? A nossa função mais externa é a radiciação, beleza? Então, já que a nossa função mais externa é a radiciação, a gente vai aplicar a regra da KD, mas lembrando que primeiro a gente vai fazer a derivada da raiz de u e depois a gente vai fazer a derivada do logaritmo natural de x. Então, se a gente pegar a derivada da função f, a gente vai fazer a derivada da raiz de u. Quem seria a derivada da raiz de u? Seria 1/2 de u elevado a menos 1/2, certo? A derivada da raiz de u é 1/2 que multiplica u elevado a menos 1/2. O nosso u, no caso, é a nossa função mais interna, e a nossa função mais interna é o logaritmo natural de x. Então, no lugar de u, a gente escreve logaritmo natural de x, beleza? Então, a gente tem 1/2 que multiplica o logaritmo natural de x elevado a menos 1/2 vezes a derivada da função mais interna, vezes a derivada do logaritmo natural, tá bom? Então, observando isso aqui, simplificando isso aqui, a gente vai ter 1 sobre... fazendo mais devagar, a gente vai ter 1/2 vezes 1 sobre o logaritmo natural de x. A gente vai ter 1/2 vezes 1 sobre a raiz do logaritmo natural de x, né? Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 2 raiz do logaritmo natural de x, né? Que é igual a 1/2 vezes 1 sobre raiz do log natural de x, vezes a derivada da função mais interna, vezes a derivada do logaritmo natural de x, vezes 1 sobre x. Então, agora a gente só vai colocar esse x aqui no denominador, né? Multiplicando, a gente vai ter 1 sobre 2x raiz do logaritmo natural de x, beleza? Então, esse é o nosso exemplo 3. E agora a gente vai ter um exemplo que envolve mudança de base, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, como a gente se encontra. Eita, eu tô sem internet? Como assim? De vez em quando o aplicativo do Facebook buga no meu celular e eu fico... De vez em quando o aplicativo do Facebook buga no meu celular e eu fico sem saber se eu tô conectado ou não. Mas eu tô conectado. Tá direitinho aqui. Tá tudo legal. Tá, beleza. Só não consigo observar. Tá, beleza. Nenhum comentário. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, nenhum comentário, realmente. Ok. Beleza. Então vamos para o nosso exemplo 4, onde a gente vai fazer a derivada de uma função f. E essa função, ela não é... Aqui não aparece o logaritmo natural, né? Aqui aparece o logaritmo na base 10. Mas a gente sabe fazer mudança de base em logaritmo, né? Como a gente sabe fazer mudança de base em logaritmo, não vai ser muito difícil a gente entender como é que vai funcionar isso aqui. Tá. Aqui ele já quer
Na verdade ele nem vai fazer mudança de base, ele quer aplicar a fórmula direto. Ele já tinha dito, né, que a derivada do logaritmo de x na base a é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de a. Então aqui ele vai fazer o logaritmo de x na base 10 vai ser 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 10. Tudo bem. Ele não vai fazer explicitamente a mudança de base. Então aqui, se a gente tem a derivada do logaritmo na base 10 de 2 mais seno de x, a gente vai fazer a derivada da função mais externa, a derivada do log de 10, a derivada do log na base 10 de u vai ser 1 sobre u que multiplica o logaritmo natural de 10. Aí aqui a gente tem 1 sobre u que multiplica o logaritmo natural de 10. O nosso u, no caso, é 2 mais o seno de x, tá bom? E o logaritmo natural de 10, né? Porque a gente não está no logaritmo natural. Então isso aqui é fruto de uma mudança de base implícita, vamos dizer assim. Daria para fazer essa questão usando mudança de base. Ele foi pela fórmula direta que ele desenvolveu no comecinho. Vezes isso aqui, né? A derivada da função mais externa vezes a derivada da função mais interna vezes a derivada de 2 mais o seno de x. Aqui é tranquilo, né? É a derivada da soma. Esse 2 é uma constante, ele vira zero, e esse seno vira cosseno. Então aqui a gente tem o cosseno de x sobre 2 mais o seno de x vezes o logaritmo natural de 10, tá bom? Então a gente vai para o nosso exemplo 5. Aqui a gente já tem algo que parece envolver a regra do quociente, né? A regra da divisão. A gente vai fazer a derivada do logaritmo natural, e o logaritmo natural de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Bom, vamos fazer utilizando a regra da cadeia, certamente. Então a gente vai fazer primeiro a derivada da função mais externa, né? A derivada do log natural de u. E a derivada do log natural de u é 1 sobre u. Só que o nosso u, ele é x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Então a gente vai ter 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Basicamente a gente vai inverter o x mais 1 e o raiz de x menos 2, né? Esse denominador ele vai virar o numerador, e esse numerador vai virar o denominador, já que a gente está invertendo a fração, basicamente. Tudo isso multiplicado pela derivada da função mais interna. A nossa função mais interna é x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Então a gente vai tirar a derivada dela, tá bom? Então aqui a gente já está invertido, né? A gente já inverteu a fração, a gente já inverteu o x mais 1 sobre raiz de x menos 2, já está invertido aqui. E agora a gente vai aplicar a regra do quociente na nossa função mais interna. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso sobre o denominador ao quadrado, tá bom? Então a gente está vendo aqui a regra do quociente aplicada, e agora a gente vai simplificar isso, né? A gente vai fazer essa multiplicação. Bom, quando a gente multiplicar esse raiz de x menos 2 vezes esse raiz de x menos 2 vezes 1, isso aqui é só a raiz de x menos 2, né? Esse vezes 1 ele não tem tanta importância. Esse raiz de x menos 2 multiplicado por esse raiz de x menos 2 vira x menos 2, beleza? Agora, quando a gente pega para multiplicar o raiz de x menos 2 por essa expressão bem aqui, veja que vai acontecer o seguinte: esse x menos 2 elevado a menos 1 meio, quando a gente multiplica por esse x menos 2 elevado a 1 meio, a gente vai ficar com x menos 2 elevado a 0. X menos 2 elevado a 0 é 1, então a gente vai ficar com esse x mais 1, certo? A gente vai ficar com esse x mais 1
multiplicado por 1 meio, né? E com um sinal aqui de menos. Então a gente vai ficar com menos 1 meio de x mais 1. Lembrando que esse raiz de x menos 2, ele cancelou esse x menos 2 elevado a menos 1 meio, beleza? Propriedade de potência. Aqui embaixo a gente vai ter x mais 1 multiplicando x menos 2. Então está escrito dessa forma. Agora a gente vai ter alguma simplificação aqui em cima. A gente tem x menos 2 menos 1 meio de x menos 1 meio. A gente vai ter x menos 1 meio de x, a gente vai ter 1 meio de x. Aí menos 2 menos... A gente vai ter menos 2 menos 1 meio. Esse menos 1 meio vezes esse 1 vai dar menos 1 meio. A gente vai ter 1 meio de x menos 2,5. Como a gente vai ter 1 meio de x menos 2,5, como a gente vai ter aqui em cima 1 meio de x menos 2,5, a gente vai pegar essa fração e multiplicar ela por 2 em cima e embaixo, e a gente vai ter 1 meio de x menos 2,5 multiplicado por 2 vai ficar x menos 5. E aqui embaixo a gente vai pegar o denominador que a gente ainda não simplificou e vai multiplicar por 2, beleza? E é isso. Essa é a forma mais simples que a gente vai ver no livro dessa derivada, beleza? Ele dá outro exemplo que a gente poderia simplificar usando as regrinhas do logaritmo, né? Como é que isso seria feito? Isso aqui é o logaritmo natural de uma divisão. A gente sabe que o logaritmo de A sobre B é o log A menos o log B. Então a gente poderia ver isso da seguinte forma. Aqui a gente tem o log A, o logaritmo o log natural do numerador, menos o log natural do denominador, beleza? Agora vamos observar o seguinte. Isso aqui é o log natural do numerador. Essa raiz aqui, ela é um expoente 1 meio, né? Isso aqui é x menos 2 elevado a 1 meio. A gente sabe que o logaritmo de A elevado a B é B vezes o logaritmo natural de A. Então aquela raiz, ela sai do logaritmo sendo esse multiplicador 1 meio, beleza? Então agora a gente tem menos 1 meio do logaritmo natural de x menos 2. Isso aqui é bastante simples da gente conseguir calcular, né? Porque a gente tem a derivada da diferença, é a derivada da soma basicamente, e a gente tem derivada de duas funções bem simples, né? O logaritmo natural de x mais 1 vai ser 1 sobre x mais 1, a derivada da mais externa. A derivada da interna, x mais 1, é simplesmente 1. Então a gente teria 1 sobre x mais 1 vezes 1. A gente teria isso aqui. Menos 1 meio, 1 meio ele sai, né, da derivada. Derivada de constante vezes função é a constante vezes a derivada da função. E a mesma coisa para a derivada do logaritmo natural de x menos 2, né? É 1 sobre x menos 2, a derivada da função mais externa, vezes 1, que é a derivada da função mais interna. Então, quando você simplificar isso, você vai obter essa expressão também. Mas eu acredito que é preferível até deixar dessa forma. Eu acho que está mais simples assim. Tá bom? Eu vou dar uma olhada como vocês estão no chat. Ver se surgiu alguma dúvida em relação a esses exercícios, beleza? E mais uma vez o aplicativo do meu celular está bugando, mas vamos dar uma olhada aqui. Certo, nenhum comentário. Agora o Enio está assistindo também, ou o Enio já estava antes? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que o Enio chegou depois. Então, além das 5 pessoas que tinham assistindo, agora a gente também tem o Enio. Mas na verdade a gente tem 4, então dessas que curtiram tem 4 assistindo, beleza.
Espero que não tenha dado problema na conexão de ninguém, né? Pois bem, vamos agora para o nosso exemplo 6. Vamos encontrar a derivada. Olha, esse vai ser interessante. É a derivada do logaritmo natural do módulo de x. Isso vai ser legal. A gente sabe que a nossa função f de x, já que ela é o logaritmo natural do módulo de x, ela é igual ao logaritmo natural de x, né, quando x é maior que zero, e ela é igual ao logaritmo natural de menos x quando x é menor que zero. Ora, quando x é igual a zero, a gente pode imaginar que a gente está falando do logaritmo natural de x. Eu estava esperando... não. Desculpe. O logaritmo ele não está bem definido para x igual a zero, beleza? De fato, não faz sentido colocar um maior ou igual aqui. O logaritmo natural, ou qualquer outro logaritmo, não está bem definido para x igual a zero. Não existe um expoente que você tome a elevado a alguma coisa e que dê zero, beleza? Então não faz sentido de fato definir a função f de x para x igual a zero. Tudo bem. Então a gente vai conseguir calcular essa derivada utilizando casos, né? A gente vai calcular a derivada do caso de cima, depois a gente vai calcular a derivada do caso de baixo. Então, se a gente sabe que a f de x é daquela forma, a gente vai calcular a f' de x caso a caso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a derivada do logaritmo natural de x. A gente já está sabendo que é 1 sobre x. A gente viu isso no comecinho da aula como uma consequência de derivação implícita, né? E a derivada do logaritmo natural de menos x a gente vai fazer por regra da cadeia. Derivada da função mais externa multiplicado pela derivada da função mais interna, e basicamente esses menos vão se cancelar e a gente vai ficar com 1 sobre x, beleza? Então não importa o caso que você esteja tratando, se é x maior que zero vai ser 1 sobre x, e se é x menor que zero também vai ser 1 sobre x. Então a gente pode dizer que a derivada da função f ela é 1 sobre x para todo x diferente de zero. X diferente de zero, claro, porque a própria função f não está bem definida para x igual a zero, beleza? Então a gente sabe que o logaritmo natural do módulo de x é 1 sobre x, tranquilo? A gente está tendo uma outra seção agora que é diferenciação logarítmica. Tá. Quando a gente utiliza logaritmo onde ele não aparece, né? Quando a gente utiliza logaritmo como um artifício para simplificar derivações. Tudo bem. Essa seção vai ser interessante. A gente estava vendo derivadas de funções onde o logaritmo fazia parte da descrição da função, certo? Agora, a gente vai ver derivadas de funções que não são descritas utilizando o logaritmo, mas se a gente utilizar o logaritmo, o cálculo da derivada se torna mais simples, beleza? Então, nessa seção, os exemplos eles não trazem o logaritmo consigo, mas se a gente souber aplicar o logaritmo nos nossos exemplos, a gente vai ter uma forma mais simples de tirar essa derivação, beleza? Então, vamos lá. Para tirar a derivada desse cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é se basear nas regrinhas de logaritmo, né? Porque a gente vai colocar o logaritmo dos dois lados dessa equação. Então, em vez de lidar com y igual a gente vai lidar com o logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural desse cara. Agora, o logaritmo natural desse cara, ele vai ser quem? Primeiro, a gente vai ter o logaritmo natural do numerador menos o logaritmo natural do denominador, né? Então esse menos que eu estou falando, ele está bem aqui, certo? E agora a gente vai ver o logaritmo natural do numerador.
Primeiro que o logaritmo de A vezes B é o log de A mais o log de B. Esses expoentes, eles saem multiplicando os logaritmos, né? Essa raiz sendo 1/2, beleza? Então a gente tem 3/4 do logaritmo natural de x, mais 1/2 do logaritmo natural de x ao quadrado mais 1, menos o logaritmo natural do denominador. O denominador a gente tem 3x mais 2 elevado a 5. Esse 5, ele sai do logaritmo e ele passa multiplicando, beleza? Então agora a gente está com isso aqui. A gente está com o logaritmo natural de y é igual a 3/4 do logaritmo natural de x mais 1/2 do logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos 5 logaritmo natural de 3x mais 2. A ideia agora é que para encontrar a derivada de y, a gente vai utilizar derivação implícita. A gente tinha começado com uma fórmula muito complicada que a gente conseguiria tirar pelas vias usuais, mas a gente está mostrando uma alternativa de como calcular isso, né? Sem se basear em diversas regras da cadeia, diversas regras do quociente e do produto. A gente está tirando essa derivada implicitamente com o auxílio de logaritmo, né? Então agora que a gente tem essa equação logarítmica relacionando o y com esse cara bem aqui, a gente vai tirar a derivada do y implicitamente. Então vamos fazer assim. Quem é a derivada do logaritmo natural de y? A gente vai usar a regra da cadeia, né? A gente tem primeiro a derivada da função mais externa, que é o logaritmo natural de y. A gente vai ter 1 sobre y. Depois, a derivada da função mais interna, que é a função y. A derivada de y em termos de x a gente ainda não conhece, então a gente vai deixar como dy dx, beleza? Agora a gente vai tirar a derivada de 3/4 vezes o logaritmo natural de x, repete a constante, vezes 1 sobre x, né? Mais, aí repete a constante 1/2 vezes o logaritmo natural de x ao quadrado mais 1. É 1 sobre x ao quadrado mais 1, a derivada da mais externa, vezes 2x, a derivada da mais interna, menos, aí repete a constante 5, né? E a gente vai tirar a derivada do logaritmo natural de 3x mais 2. Isso vai ser 1 sobre 3x mais 2, a derivada da mais externa, multiplicado pela derivada da mais interna, que dá apenas 3, beleza? Então agora a gente precisa de alguma simplificação, né? Em particular, se você pegar aquela expressão e isolar o dy dx, você vai obter o seguinte: dy dx é igual a y que multiplica essa parte aqui que você foi isolando, né? Que você foi isolando e simplificando. Tá bom. Então, dado que você sabe que dy dx é y vezes essa parte bem aqui, o que resta fazer é substituir o y pela fórmula dele em termos de x, né? Então agora você tem a expressão da derivada de y totalmente descrita em termos de x, beleza? Claro, quando a gente faz isso, a gente não obtém uma expressão muito simplificada, né? A gente não simplificou tanto a expressão nessa forma. Ou seja, a gente está trocando nessa técnica de derivação, onde a gente utiliza o logaritmo como uma técnica e não como parte da função descrita, né? Para forçar uma derivação implícita e sair mais fácil a derivação. A gente está facilitando o processo de derivação, mas a gente está descrevendo a derivada, no fim das contas, de uma forma mais extensa do que a gente o faria se a gente fosse pelos meios usuais de derivação, né? Onde a gente fosse aplicando as regras e simplificando. Aqui a gente obteve uma coisa mais complicadinha. Claro que você pode tentar simplificar isso, mas não vai ser uma coisa muito bonitinha de fazer, né? Vai ser meio estranho. Então, qual é a ideia da derivação utilizando o logaritmo, né?
A primeira coisa que você faz é tirar o logaritmo da equação y igual a f de x, né? Você geralmente tem uma expressão y igual a f de x, e o que acontece? Você ou aplicaria as regras usuais de derivação para tirar essa derivada, ou, como a gente está descrevendo nessa seção, você aplica o logaritmo natural dos dois lados e depois você vai por derivação implícita, né? A segunda coisa que você faz é a derivação implícita em termos de x. E, por fim, o que você gostaria de obter é a derivada de y em termos de x, então você vai isolar esse cara e em seguida vai substituir o valor de y pela expressão dele em termos de x, beleza? Ah, legal. Agora a gente vai provar a regra do produto de uma maneira bem geral, né? A gente vai conseguir provar a regra do produto de uma maneira bem geral, aparentemente baseado no fato de que, apesar de quando f de x é menor que zero, o logaritmo natural de f de x não está bem definido, né? O logaritmo natural de números negativos é uma coisa complicada. Porque o ESP, ele é um número, ele é uma base positiva, né? E você não multiplica ESP por ele mesmo a ponto de obter um número negativo. Então esse cara, ele não está bem definido, beleza? Mas a gente vai conseguir provar a regra do produto baseado no módulo do y. E a gente vai conseguir fazer isso basicamente porque a gente tem mostrado anteriormente que a derivada do logaritmo natural do módulo continua sendo 1 sobre x, né? A derivada do logaritmo natural do módulo de x continua sendo 1 sobre x, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a regra da derivada de um monômio, né? A gente vai ter x elevado a n e a gente sabe que a derivada desse cara é n vezes x elevado a n menos 1. Tá, como é que a gente vai provar isso? A gente vai pegar y, quer dizer, antes de ir para a prova, eu vou me policiar bastante para parar de vez em quando e olhar como é que vocês se encontram no chat. Tá, por enquanto parece que tá tudo ok. Nenhum comentário. Certo. Nenhum comentário de fato. Tá, então 5 pessoas assistindo, nenhum comentário. Pois bem, a gente vai pegar y elevado, quer dizer, a gente vai pegar y igual a x elevado a n, né? E a gente vai fazer duas coisas. Primeira coisa, não faz tanta diferença a gente ter y ou x elevado a n ou a gente ter módulo, né? Porque basicamente a gente viu que para a diferenciação o módulo não afeta a derivada do logaritmo natural, né? A gente sabe que a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, e a gente sabe que a derivada do logaritmo natural do módulo de x é também 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo natural, não faz mal a gente tomar o módulo, beleza? Então a gente vai estar pegando o logaritmo natural do módulo de y, já que isso não afeta a derivada, beleza? E a gente vai estar pegando também o logaritmo natural do módulo de x elevado a n, tá bom? Em particular, o logaritmo natural do módulo de x elevado a n, esse n bem aqui, ele vai sair multiplicando o logaritmo natural, beleza? Então a gente vai ficar com o logaritmo natural do módulo de y sendo igual a n vezes o logaritmo natural do módulo de x, tá bom? Isso, claro, só faz sentido quando o x é diferente de zero. A gente sabe que o logaritmo natural, ou qualquer outro logaritmo, em verdade, ele não está bem definido para x, para o seu argumento igual a zero, tá bom? Então aqui a gente sabe que o x é diferente de zero.
Agora que a gente tem que o logaritmo natural do módulo de y é n vezes o logaritmo natural do módulo de x, a gente vai tirar a derivada dos dois lados. Então aqui a gente tem a derivada do logaritmo natural do módulo de y. Aqui a gente vai ter regra da cadeia. Primeiro a gente sabe que o logaritmo natural do módulo de y é 1 sobre y, né? Multiplicado pela derivada da função mais interna, multiplicado pela derivada de y, simplesmente. Então a gente vai ter aqui y'. Daí a gente tem y' sobre y é igual a... Aí aqui a gente tem n que multiplica a derivada do logaritmo natural do módulo de x, que a gente já viu que é 1 sobre x. Então desse lado a gente tem n sobre x. Agora a gente está com a derivada de y sobre y é igual a n sobre x. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o y'. A gente isola o y' passando o y multiplicando para o outro lado. Então a gente tem que y' é igual a n que multiplica y sobre x. Tudo bem? Quem é y? O y a gente sabe que é x elevado a n, beleza? Então agora a gente tem n que multiplica x elevado a n sobre x. Então a gente tem que o x elevado a n sobre x é o x elevado a n menos 1. Agora a gente tem que a derivada do y é n que multiplica x elevado a n menos 1. Tá bom? E essa é uma forma mais geral de provar a derivada de um monômio, né? A gente tinha provado a derivada de um monômio utilizando limites lá no comecinho dessa revisão, mas aquilo foi feito considerando que esse número n ele era o inteiro, né? E a partir dali a gente criou intuitivamente essa noção da regra da regra de derivação de um monômio. Mas agora que a gente tem as derivadas logarítmicas e derivação implícita, a gente consegue fechar uma coisa mais formal, né? Aqui a gente não está supondo que n é um inteiro. N é qualquer coisa aqui, beleza? E a gente conseguiu provar a derivada de um monômio para qualquer expoente, tá bom? Baseado, claro, em ferramentas que a gente não tinha no começo da revisão. No começo da revisão a gente não tinha acesso à derivação implícita e ao uso de logaritmos, né? A gente não conhecia derivadas de logaritmos. Utilizando essas duas coisas, a gente consegue uma versão mais formal, uma versão correta da prova da derivação de monômio, beleza? Aqui ele dá um alerta, né, pra gente. Aqui ele dá um alerta pra gente não confundir. Pra gente não confundir derivada de função exponencial e de monômio, né? Monômios são da forma x elevado a n, certo? E funções exponenciais são da forma n elevado a x. Então você tem que ter bastante cuidado para distinguir esses caras, né? Quando a variável aparece na base, a gente tem um monômio, tá bom? Quando a variável aparece no expoente, aí a gente tem uma função exponencial, certo? Então vamos pegar alguns casos aqui. Observa que nesse primeiro, nem a base nem o expoente são variáveis. Se nem a base e nem o expoente são variáveis, as duas são constantes, então a elevado a b é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Tranquilo? Aqui a gente tem a derivada de alguma coisa em função de x elevado a b. Isso aqui é mais um monômio, né? Então a regra da cadeia vai dar pra gente b que multiplica f de x elevado a b menos 1 vezes a derivada de f. E aqui a gente tem
uma função exponencial, né? Aqui a coisa que está em termos de x, ela aparece no expoente. Então a gente tem a elevado a g de x. A gente faria a elevado a g de x, que multiplica o logaritmo natural de a, para fazer a derivada da função mais externa, multiplicada pela derivada da função mais interna, que seria o g', beleza? E agora a gente vai se perguntar, beleza, a gente sabe calcular a derivada quando o x aparece ou na base ou no expoente. Tudo bem. E se o x aparecer nos dois? E se o x aparecer na base e no expoente? Aí a gente vai ver um exemplo disso no exemplo 8. Certo? A gente vai ver isso no exemplo 8. O x aparecendo na base e no expoente. Deixa eu ver como é que a gente está aqui no chat. Nenhum comentário, 5 pessoas assistindo. Pois bem, então vamos dar uma olhada nesse exemplo 8, quando o x ele aparece tanto na base como no expoente, né? Quando o x aparece num dos dois lugares, seja na base ou seja no expoente, sem aparecer no outro, a gente sabe resolver. Agora a gente vai ver esse exemplo onde o x aparece na base e no expoente. Aqui a gente vai usar aquela ideia de usar o logaritmo natural como um dispositivo para simplificar a derivação. Então, em vez de derivar isso, a gente vai derivar o logaritmo natural disso. Aí tira o logaritmo natural da esquerda, é o logaritmo natural de y. E aqui a gente está tirando o logaritmo natural de x elevado à raiz de x. Como a gente está tirando o logaritmo natural de x elevado à raiz de x, o que vai acontecer é o seguinte: essa raiz de x bem aqui, ela vai passar multiplicando, certo? Raiz de x vezes o logaritmo natural de x. A raiz sai do logaritmo natural multiplicando, né? Agora a gente vai aplicar a regra da cadeia para derivar esse lado da esquerda, né? Aí aqui a gente já viu que o logaritmo natural de y vai ser a derivada de y sobre y, beleza? E agora a gente vai ter a regra do produto aqui, porque a gente tem a raiz de x, que a gente sabe derivar, e a gente tem o logaritmo natural de x, que a gente também sabe derivar. Eles não estão se compondo, um não está dentro do outro, eles dois são fatores de um produto, né? Então a gente vai tirar a regra do produto aqui. A gente vai, no primeiro momento, deixar a raiz de x quietinho, sem derivar, e multiplica pela derivada do logaritmo natural de x, e depois a gente faz o contrário, mas aí deixa o logaritmo natural de x quietinho e tira a derivada da raiz de x, tá bom? Então agora a gente tem a nossa expressão com a derivada de y aparecendo implicitamente. Agora que a gente tem a nossa expressão com a derivada de y aparecendo implicitamente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai isolar a derivada de y. Bom, para isso a gente vai colocar tudo isso aqui dentro de parêntese, né? E a gente vai passar multiplicando pelo y. Agora que a gente sabe que o y é como a gente sabe que o y é x elevado à raiz de x, a gente troca aqui por x elevado à raiz de x, e a gente tem a derivada de y inteiramente descrita em termos de x, tá bom? X elevado à raiz de x, que multiplica 2 mais o logaritmo natural de x sobre 2 raiz de x. E o livro também traz uma outra solução. A gente poderia escrever x elevado à raiz de x como o neperiano elevado ao logaritmo natural de x, tudo isso vezes a raiz de x. Ou seja, a gente poderia tirar a derivada disso aqui, né? Quem seria a derivada disso aqui? A nossa função mais externa é a exponencial. A nossa função mais interna é essa raiz de x vezes o logaritmo natural de x. E aí a gente teria a derivada da função mais externa, né? A derivada de sp de u vai ser o sp de u, onde u é a raiz de x vezes o logaritmo natural de x.
E por fim, vezes a derivada da função mais interna, tá bom? Então agora seria o caso da gente desfazer isso aqui, né? Aí a gente volta a ter x elevado, a gente volta a ter x elevado à raiz de x, a gente volta a ter x elevado à raiz de x, e aqui a gente vai ter de novo aquela regrinha do... A gente vai ter de novo aquela regrinha do produto, né? Fazer aquela regra do produto e obter isso, beleza? Tal qual a gente fez aqui. A gente pegou a regra do produto disso, a gente obteve isso, né? Quer dizer, a gente obteve isso pela regra do produto e simplificou para isso aqui, tá bom? Vamos ver essa outra parte aqui. Tá. Depois disso a gente vai ver outra coisa, senão a gente vai terminar muito cedo a aula de hoje. Tá, vamos ver. Agora a gente vai ver o número neperiano como um limite. X é igual ao logaritmo natural de x, daí f' de 1 é igual a 1. We now use this fact to express the number neperiano as a limit. Tudo bem. Então essa seção ela vai tratar do número neperiano como sendo um limite, mas isso está me provocando um certo déjà vu. Eu acho que essa edição do livro ela reorganizou o conteúdo e a gente já viu isso de alguma forma. Mas não custa nada a gente ver de novo, beleza? Nessa seção ele vai utilizar a definição de derivada e o que a gente tem visto sobre derivação de logaritmo para encontrar uma forma de expressar o número neperiano como um limite. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que quando f de x é igual ao logaritmo natural de x, a gente já sabe que a derivada é 1 sobre x. Nesse caso, a gente sabe que a derivada de f no ponto 1 é justamente 1, beleza? Então, utilizando a definição de derivada, né, a gente sabe que f' de 1 é igual ao limite quando h vai a zero de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Isso é igual ao limite quando x vai a zero. Isso é igual ao limite quando x vai a zero de f de 1 mais x menos f de 1 sobre x. Basicamente o que ele fez daqui para cá foi trocar a variável h pela variável x, tá? A estrutura do limite não muda. Agora ele vai estar substituindo f pelo logaritmo, né? Então aqui a gente tem o limite de x, quando x vai a zero, do logaritmo natural de 1 sobre x, menos o logaritmo natural de 1, tudo isso sobre x. Bom, quem é isso? Tá. Basicamente a gente tem esse logaritmo natural de 1, ele é zero, beleza? Logaritmo natural de 1 é zero. Então a gente vai ter que esse limite, ele é basicamente 1 sobre x. Esse limite ele é igual ao limite quando x vai a zero de 1 sobre x, que multiplica o logaritmo natural de 1 mais x. Esse cara é zero e ele some, né? Então, se você notar, a gente agora vai estar devolvendo esse 1 sobre x para dentro do limite, e esse cara vai se tornar um expoente, né? Então aqui a gente tem o limite quando x vai a zero do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Como a gente sabe que a derivada de f no ponto 1 é justamente 1, a gente sabe que esse limite bem aqui, ele é 1, certo? A gente sabe que essa expressão, quando x está indo para zero, ela é igual a 1. Tudo bem. A gente sabe que a função exponencial, né, esp elevado a alguma coisa, ela é contínua. Então a gente tem o seguinte: esp é igual a esp elevado a 1
que é igual a ESP desse limite, bem aí que a gente calculou, né? A gente sabe que esse limite é igual a 1. Então a gente pode colocar o ESP para dentro desse limite, ou seja, a gente sabe que o limite, quando x vai a zero, de ESP elevado ao logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso é igual ao próprio ESP, né? E isso vai ser igual a... E isso vai ser igual a quê? A gente está elevando o neperiano ao logaritmo natural de uma expressão. Se a gente está elevando o neperiano a alguma expressão, ao logaritmo natural de alguma expressão, a gente vai obter como resultado a expressão, né? O ESP elevado ao logaritmo natural de A é igual a A, beleza? Então a gente vai obter que isso aí é igual ao limite quando x vai a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Ou seja, a gente calculou que o número neperiano ele é igual ao limite quando x vai a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, beleza? Então a gente tem uma forma de definir o número neperiano. O número neperiano é o limite dessa expressão, né? A fórmula 5 tem um gráfico da figura... tá aqui, na figura 4. Essa fórmula, ela é expressa por esse gráfico bem aqui, beleza? Tudo bem. E essa fórmula, ela mostra justamente o que acontece quando 1 mais x elevado a 1 sobre x está indo para zero, né? À medida que a gente está indo para zero, esse cara ele está indo para infinito, beleza? A função y está indo para infinito. Ora, mas isso é um pouco estranho porque tá, agora eu não estou gostando muito desse gráfico. Ele passa a impressão que y está indo para infinito, mas o número neperiano não é. O número neperiano em particular é um número, então ele não vai ser uma coisa, uma grandeza infinita, né? Isso aqui está mais interessante. Ó. À medida que a gente vai tomando valores suficientemente próximos de x, a gente vai se aproximando de fato do número neperiano, utilizando essa expressão bem aqui. Pois bem, baseado nisso ele toma essa aproximação para o número neperiano, beleza? E aí ele escreve de outra forma. Se você fizer a substituição n igual a 1 sobre x, isso é outra forma de representar o número neperiano, né? Quando você pega essa fórmula e você faz que n é igual a 1 sobre x. Se n é igual a 1 sobre x e x está indo a zero, então se você troca isso aqui, esse x, por 1 sobre n, esse cara para ir a zero, o n precisa ir para infinito. E aqui 1 sobre x para ir para infinito, quando x vai a zero, ele vai ser simplesmente o n indo para infinito, né? Então aqui você teria outra forma de escrever essa expressão, com n indo a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, beleza? E esse é o fim da sessão. Aí aqui a gente tem Rates of Change in the Natural and Social Sciences. Tá, isso aqui já são algumas aplicações de derivadas, né? São aplicações de derivadas aqui. Eu não estou tão afim de ver essas aplicações. Eu acho que a ideia principal é a gente revisar os conceitos e as regrinhas, né? Mas é uma leitura que deve ser legal de se fazer, para você entender a aplicação de derivada no mundo mais prático. Aí aqui a gente tem crescimento exponencial
e queda, que é isso. Tá, aí ele vai trazer mais aplicações baseado em crescimento populacional, em decaimento de radiação e tal. Coisas da física também, isso aqui já é bem aplicado. Olha só, coisas de economia, né, juros e tal. Juros compostos, taxas relacionadas. Essa parte está toda sendo de aplicação. Deixa eu dar uma olhada se vocês comentaram algo a respeito. Nenhum comentário por enquanto. 5 pessoas assistindo. Certo. Minha bateria tá cheia, que bom. Aproximações lineares e diferenciais. Isso aqui tem um apelo bem mais prático. 3.10 exercícios. Olha aqui, coisas que a gente vê em matemática computacional, né? Polinômio de Taylor. Ele traz aqui o polinômio de Taylor. Funções hiperbólicas. Isso aqui seria algo da parte mais teórica, de fato. Mas eu acho que é too much pra gente revisar funções hiperbólicas, porque a gente não vai chegar a usar isso em matemática computacional, beleza? A gente não vai chegar a usar funções hiperbólicas em matemática computacional. Então eu acho que é demais pra gente revisar as funções hiperbólicas. Onde é que o livro vai levar a gente, cara? Eita, eu acho que acabou a parte de derivação, tá? Aplicações de derivação. Certo. Deixa eu dar uma olhada no índice. Eu acho que eu tô perdendo bastante tempo fazendo isso. Deixa eu dar uma olhada no índice. O que é que vem depois do capítulo 4? Aplicações de derivação. Teorema do valor intermediário. Máximos e mínimos. Regra de L'Hopital. Eu não vejo tanta necessidade da gente revisar isso. Método de Newton a gente até vê em matemática computacional. Integrais. Tem 2 capítulos chamados integrais. Tá, beleza. Bom, eu acho que a gente vai continuar com integrais. Tá. Deixa eu ir para a página 354. Aqui a gente vai 23. A gente vai continuar com integrais, tá bom? A gente tem visto a nossa revisão de derivadas acabou, tá? Como a nossa revisão de derivadas acabou, a gente vai continuar com a nossa revisão de cálculo com integração, certo? Eu não sei se depois de integração vale a pena a gente ir para um cálculo mais avançado, ou se vocês preferem já iniciar a revisão de outra coisa. Depois que a gente terminar essa parte de integrais, eu não acredito que haja mais tanta coisa para revisar em cálculo, certo? Ou a gente vai para um cálculo mais avançado, ou a gente parte para revisar outra coisa. Aí a gente pode decidir isso no grupo, beleza? A gente pode ver o que é melhor de se fazer depois. Mas para encerrar a aula de hoje, a gente vai continuar a nossa revisão, né, dando uma pequena introdução sobre integrais. E novamente, né, como eu tinha dito lá no comecinho da nossa revisão, todo o cálculo diferencial e integral ele tem como alicerce o conceito de limite, beleza?
as derivadas, elas estão preocupadas com com variações de uma função, com taxas de variação a uma distância infinitesimal, certo? As integrais, elas estão preocupadas com a área que existe entre um eixo e uma curva, as integrais mais simples, tá bem? E aparentemente essa definição ela não exige limites para ser posta, né? Não existe a necessidade de você usar limites para essa definição a uma primeira vista. Quando a gente fala que derivadas se preocupam com taxas de variação em distâncias infinitesimais a partir de um certo ponto, a gente percebe que essa palavra infinitesimal ela não vai poder ser representada numericamente. Então isso vai precisar de um limite para auxiliar essa definição. Já quando a gente diz que integral está preocupado com a área entre a curva de uma função e um dos eixos, não é tão claro perceber onde que entra o conceito de limite, né? Onde que entra o conceito de limite. Nesse caso, o conceito de limite ele entra pela forma como a gente decide expressar a noção da área entre a curva e o eixo, certo? Basicamente, a gente não tem uma forma como eu posso dizer, a gente não tem uma forma direta de expressar essa área. Afinal, a função f, que a gente vai tirar a área entre f e o eixo, como a função f é arbitrária, a gente não tem uma forma de expressar essa área de uma maneira simples. Então a gente considera amostras da função f. A gente considera amostras da função f e a gente tira áreas. E a gente tira a área da função f como uma aproximada pela área de retângulos que tem altura cujas alturas são dadas por essas amostras de f, beleza? Então o que acontece é o seguinte: quanto mais amostras a gente tomar, mais precisa é a nossa aproximação. Se a gente pudesse tomar infinitas amostras, a gente teria uma aproximação perfeita. Computacionalmente, a gente não pode tomar infinitas amostras, mas a gente pode expressar essa ideia de tomar infinitas amostras ou de considerar a área sob uma curva como sendo a soma da área de infinitos retângulos. A gente pode fazer isso utilizando limites, tá bom? Então a noção de limite na integral, ela não é uma consequência, ela não é usada diretamente na definição de integral. Ela é utilizada mais numa forma que a gente tem de expressar matematicamente o que a gente quer representar com a integral. A gente quer representar, utilizando a integral, a área sob uma curva. Aí a gente sabe calcular a área de retângulo ou a área de certas curvas em particular. Daí a gente expressa a área sob uma curva qualquer como uma quantidade, como a soma de uma quantidade infinita de áreas. A gente expressa a área sob uma curva como a soma de infinitas áreas de retângulos ou de outras coisas simples. E nesse momento onde a gente faz essa equivalência entre a área de uma curva e a soma de infinitas áreas de coisas mais simples, é nesse momento que aparece a palavra infinito, né?
E é nesse momento que a gente tem uma definição para integral, uma definição matemática para integral, que utiliza o conceito de limite. Então, mais uma vez, para um dos conceitos mais fundamentais de cálculo, como é a integração, a gente vai ter a utilização de limites. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada nessa 5.1, porque basicamente ele vai trazer essa questão para a gente. Se você quiser calcular a área entre o eixo, entre um intervalo do eixo e um intervalo correspondente de uma curva, né? Você só conseguiria fazer isso se você soubesse propriedades dessa curva. Ou seja, se você conhecesse uma forma de descrever essa curva, e essa forma ela te proporcionasse fórmulas simples para áreas, então você conseguiria calcular essa área rosa de uma maneira elementar. Mas se a descrição dessa curva ela já não é tão trivial, então você vai precisar expressar o conceito de área de uma maneira mais genérica, tá bom? Aí aqui ele dá alguns exemplos. Ó. Existem funções, né? Se isso aqui é a nossa curva, então a gente consegue calcular direitinho a área sobre a curva. Se a nossa curva ela meio que é uma poligonal, né? Ela é uma poligonal com um ponto só, a gente também consegue calcular direitinho a área da nossa curva, a área sobre a nossa curva, porque a gente pode ver isso como dois triângulos. Ou a gente pode considerar a nossa área como a nossa curva como uma poligonal com vários pontos, e a gente conseguiria calcular direitinho a área sob a nossa curva, tá bom? Mas esses são casos particulares. O fato da gente saber calcular diretamente áreas sob certas curvas não ajuda a gente a resolver o caso geral. Como calcular a área sob uma curva qualquer. Se a minha curva é uma reta, eu tenho um retângulo, eu sei calcular. Se a minha curva é uma poligonal, eu tenho alguns triângulos, eu sei calcular. E por aí vai, tá? Essas curvas particulares, elas nos dão formas imediatas de calcular a área sob elas. Mas a gente vai desenvolver um entendimento do que é a área sob uma curva qualquer. Tá bom? E aqui a gente vai começar a ter essa noção de estimar a área embaixo de uma curva. Tipo, isso daqui, se a nossa curva é y igual a x ao quadrado, em particular, ao menos para os nossos lugares geométricos elementares, né, como retângulos, círculos, outras coisas, ao menos para esses caras, vai ficar um pouco complicado a gente estimar uma fórmula fechada para essa área, beleza? Então, o exemplo 1, ele diz para a gente começar a estimar a área sob essa curva com aproximações. Então o que a gente pode fazer? Ora, a gente pode pegar algumas amostras da curva. A gente pega uma amostra em 1/4, uma amostra em 1/2, uma amostra em 3/4 e uma amostra no ponto 1. Então agora a gente pode imaginar o seguinte, cara, a área sobre essa curva, ela poderia ser aproximada como a soma das áreas desses retângulos aí. E novamente, como a gente está utilizando retângulos, as curvas que estão descrevendo esses retângulos são fáceis de serem aproximadas, né? A gente sabe calcular a área de um retângulo direitinho. É base vezes altura. Mas quando você nota, a curva, ela nem de longe está sendo, a área sobre a curva, nem de longe está sendo bem aproximada pela área desses retângulos. Será que se a gente tomar mais retângulos, a gente vai ter uma aproximação melhor?
Aí aqui ele já está considerando outra situação, quando ele toma os retângulos estritamente contidos na curva, né? Quando ele toma esses retângulos estritamente contidos na curva, ele está cometendo um erro para menos na aproximação. Aqui, quando ele permite que os retângulos não necessariamente sejam contidos na curva, ele está cometendo um erro para mais, tá bom? Aí ele calcula uma área, e aí ele percebe, ora, eu poderia considerar mais amostras da curva, né? Eu poderia considerar mais amostras da curva e considerar a área de mais retângulos. Quando eu considerar mais amostras da curva e considerar a área de mais retângulos, a gente percebe que a gente vai cometendo menos erros. Olha só, esses triângulos retângulos no topo dos retângulos que estão na cor branca, eles são necessariamente menores que esses triângulos retângulos, né? Quer dizer, são mais ou menos retângulos. Lembram retângulos porque a curva, ela meio que lembra uma coisa mais diagonal. Então, esses pseudo-triângulos retângulos que estão no topo dos retângulos, esses três caras são maiores que esses vários caras bem aqui, certo? Aqui a gente tem o contrário, né? A gente está errando para mais aqui na direita e aqui na esquerda a gente está errando para menos. Errando para menos aqui e errando para mais bem aqui. O ponto é, como a gente está considerando mais retângulos, o nosso erro está sendo menor, certo? Mais retângulos considerados, um erro menor está sendo tomado. Aí ele faz uma... Aí ele está considerando aqui os retângulos pela esquerda, os que estão errando para menos, né? Os retângulos pela direita são os que estão errando para mais. E ele faz a observação, ó. À medida que a gente vai tomando mais retângulos, a gente vai observando uma convergência nos dois cálculos. Esse cara, ele dá pra gente um limite inferior na área que está sendo calculada, né? O nosso objetivo é calcular uma área que a gente não sabe calcular facilmente. Aí esses retângulos pela esquerda, os que estão errando para menos, eles dão pra gente um limite inferior nessa área. E esses retângulos para mais, para a direita, né? Esses retângulos que estão errando para mais, eles dão um limite superior na área. Esses caras estão subestimando, esses caras estão superestimando a área. À medida que a gente vai considerando mais retângulos, a gente vai observando o limite inferior subindo, cometendo menos erros, e o limite superior descendo, até que chega o ponto em que o limite inferior e o limite superior são numericamente indistinguíveis, certo? Ou seja, à medida que a gente vai considerando retângulos e retângulos e retângulos, a gente vai promovendo uma equidade entre os limites inferiores que vão errando, quer dizer, que vão cometendo cada vez menos erros para menos, e os limites superiores que vão baixando, né, vão cometendo cada vez menos erros para mais. Beleza? Aí ele pede pra gente provar que essas áreas dos retângulos da direita, eles vão tendendo para 1/3. Como é que a gente vai fazer isso? Ele está tirando uma série para isso? Não importa muito. Ele faz algum algebrismo para mostrar que isso aí vai tendendo para 1/3, né? E esse algebrismo que ele faz é basicamente uma noção de um cálculo bem primitivo de integral, olha só. Aí ele já traça outra curva. À medida que ele vai tomando cada vez mais retângulos, menos e menos erros ele vai cometendo para mais.
1 sobre n. Certo. Certo. Isso não vai ter tanta importância para essa conta que ele faz, não tem tanta importância para o cálculo de uma integral mais genérica, beleza? Mas basicamente ele tá calculando essa integral de uma maneira mais primitiva. E da mesma forma que ele consegue mostrar que quando ele toma infinitos retângulos pela direita que estão errando para mais, ele tende a 1/3. Ele também vai conseguir mostrar que quando ele toma infinitos retângulos pela esquerda, né, que erram para menos o cálculo da área, isso também vai tender a 1/3. Então, basicamente, o que ele quer argumentar para a gente é o seguinte: ó, se ele toma poucos retângulos, ele comete um erro grande. À medida que ele vai tomando mais e mais retângulos, o erro que ele vai cometendo vai se tornando cada vez menor. Seja esse erro para mais, que ele comete quando ele toma retângulos pela direita, né? Ou seja, esse erro para menos que ele comete quando ele toma retângulos pela esquerda. Olha só, aqui cometeu bastante erro para menos, aí aqui já cometeu uma quantidade menor de erro para menos, e o erro para menos aqui já está bem pequeno, porque ele já está considerando muitos retângulos, né? Aí agora ele considera uma área mais genérica, beleza? E aí ele vai considerar aquela mesma ideia para computar a área sobre essa curva mais genérica. Aí ele vai considerar esse intervalo de A até B. Ele vai considerar esse intervalo de A até B dividido em n subseções, né, cada uma de comprimento Δx. Aí ele vai considerar os pontos extremos de cada um desses subintervalos. E aí ele vai calcular cada um desses pontos. O primeiro é A mais Δx, o segundo é A mais 2Δx e assim por diante. E novamente ele tem os retângulos dele. Agora não importa se você tome os retângulos pela direita ou pela esquerda, alguns vão cometer erros para mais e outros vão cometer erros para menos. O que se mantém como uma verdade é que, à medida que você toma mais retângulos, você vai cometendo menos erros. Em todas as situações, existem retângulos cometendo erros para mais, existem retângulos cometendo erros para menos, só que, quanto mais retângulos, mais eles cometem menos erros, beleza? Quanto mais retângulos, menos eles cometem erros. Então agora ele já parte para uma coisa mais formal, né? Ele já está dizendo que a área da região S, a área sobre uma curva F, ela pode ser vista como o limite de Rn quando n vai para infinito, né? Rn é a área dos retângulos pela direita. Então, como é que a gente calcula a área de um desses retângulos? A gente calcula a área de um desses retângulos como o ponto que determina a altura dele, né? No caso, f de x1 determina a altura do primeiro retângulo, f de x2 determina a altura do segundo retângulo, f de xn determina a altura do enésimo retângulo, e todos eles têm a mesma base. Todos eles têm uma base Δx, porque a gente se propõe a particionar o intervalo de A até B em n subintervalos, né? Então, cada um desses subintervalos tem tamanho Δx. Todos os subintervalos têm comprimento Δx. Então, todos os retângulos correspondentes a esses subintervalos têm tem bases de mesmo comprimento. Então aqui ele vai ter Δx multiplicando como base do primeiro retângulo, como base do segundo retângulo e assim por diante. Como é que ele vai calcular com precisão essa área? Quando ele tomar infinitos retângulos.
Então aqui esse Rn ele está sendo considerado a soma da área de n retângulos pela direita, e o que ele está fazendo com n, ele está levando esse n para infinito, beleza? Então basicamente ele está calculando a área como uma aproximação, que nesse caso vai ser perfeita, né? Como a soma das áreas de n retângulos, como a soma das áreas, já que está dentro do limite indo ao infinito, como a soma das áreas de infinitos retângulos, beleza? Da mesma forma poderia ser feito utilizando os retângulos pela esquerda, beleza? Esses caras que ele está tomando, ele chama de ponto de amostra. Aí ele mostra pra gente aqui já uma situação onde ele não toma nem o ponto da esquerda nem o ponto da direita, ele toma o ponto do meio do intervalo. Mas isso não muda tanto a definição, beleza? E agora ele está representando isso como um somatório, né? Ele está representando as áreas desses n retângulos como um somatório de n termos. Então ele pode escrever a área de três maneiras. Ele pode escrever a área considerando os retângulos pela direita, considerando os retângulos pela esquerda, ou ele pode escrever a área considerando retângulos com altura baseado no ponto médio dos intervalos. De toda forma, ele vai estar calculando a área sobre a curva, né? Porque isso não muda o fato de que quando a gente considera mais e mais retângulos, a gente comete menos e menos erros. Se a gente puder considerar infinitos retângulos, a gente comete um erro infinitesimal e, portanto, a gente calcula a área como sendo um limite, né? A gente calcula a integral como sendo esse limite da soma da área de infinitos retângulos, beleza? Daí ele já traz essa outra expressão aí, que era baseado no exemplo anterior. Então agora a gente gostaria de obter as expressões para as áreas sob algumas curvas, né? Mas já são 4h38. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. A minha voz está começando a ficar cansada, galera. Eu quis embarcar nessa de integração, mas eu acho que não é uma boa continuar agora, não. Agora a gente vai estar, nesses exemplos, a gente vai estar começando a se tornar mais formal, certo? Mas a minha voz está ficando um pouco cansada. Eu acabo tendo que falar um pouco mais alto, ou às vezes eu me empolgo falando mais alto, nessa questão de me comunicar com vocês. A gente já está com 1h40 de live, tá bom. Vocês já podem estar cansados desse lado, assim como eu estou de falar. Bem, pessoal, quinta-feira próxima a gente continua essas lives de cálculo revisando integral, certo? A gente vai continuar vendo esses exemplos, né, de formas mais primitivas de perceber o conceito de integração, beleza? Uma vez que a gente acabe de revisar a integração, a gente vai ter encerrado a nossa revisão de cálculo, do cálculo que vocês veem na graduação, e aí vocês podem escolher entre revisar um cálculo, revisar não, né? Entre ver um cálculo mais avançado de múltiplas variáveis, ou a gente pode seguir com a ideia de revisar probabilidade. A gente também pode sugerir novos temas, né, por enquete, e aí a gente decide o que vai ser feito, beleza? A gente pode decidir no grupo o que vai ser feito. Eu estou encerrando a live de hoje, beleza? Eu agradeço a presença de vocês. Teve 5 pessoas assistindo a gente constantemente. Essa interação ela só faz sentido com vocês desse lado, beleza? O Alex já está votando aí nas probabilidades, né? O Alex já está dando o voto dele nas probabilidades.
eu não vejo problema da gente revisar probabilidades, é um assunto bem legal, beleza? A gente vai discutindo isso com calma. O Davi também tá nessa questão das probabilidades. Pois bem, galerinha, a gente vai vendo isso. Por enquanto tá ganhando essa ideia de revisar probabilidades, né? Já tem 3 votos para revisar probabilidades. O Arthur também entrou nessa. Então a gente vai vendo isso. Aparentemente com mais força agora revisar a probabilidade, beleza? Então, pessoal, dado o cansaço da minha voz, eu vou encerrando a live por hoje, tá bom? E eu agradeço a presença de vocês. Esses momentos só fazem sentido com vocês do outro lado, tá bem? Então, boa tarde e cuidem-se, beleza? Até próxima terça-feira, quando a gente vai ter a nossa revisão de álgebra linear. Até lá, pessoal!